Fala pessoal, boa noite para todo mundo que tá chegando. Quando vocês vão chegando aí, deixa eu só fazer os meus configuração aqui. Tá aqui o nosso Facebook, Instagram e tudo mais, né? E o horário aqui vai dar certo, aguenta aí. Aguenta aí. Quando vocês vão chegando, pode já ir deixando as perguntas de vocês. Eu vou deixar para iniciar, só que conectar ali. Tá conectando aqui no nosso Instagram. Aqui a gente é apresentador de live, é o administrador, é o streamer, a gente é tudo. E eu já vou falar sobre o nosso tema de hoje. A galera pode deixar ali no nosso YouTube a sua pergunta, tá? Hoje eu não vou responder perguntas no Instagram e nem no Facebook. Nossas perguntas são no YouTube. Galera, tem que ir lá no YouTube, dar essa força pra gente, beleza? Conectado ali no nosso Instagram, tá acabando de dar um ok ali e eu já vou começar. Vai deixando aí o seu like, deixando a sua inscrição, deixando o seu comentário no nosso canal do YouTube. Vai, trem, conecta. Hoje tá de carroça. Conectou ali. Beleza? Deixa eu só abrir ali. Ó, já vou deixar aqui o chat do nosso Instagram. Agora a galera já começa a aparecer por ali. Já começou a aparecer. Beleza? Muito boa noite, você chegou. Agora a gente já são 20 horas em ponto, né? A gente vai começar a nossa live hoje com um super tema. Primeiro, eu quero falar para vocês que amanhã já chegam os participantes da nossa semana de curso. Amanhã a gente tem previsão, né? Vai chegar 5 participantes para fazer uma semana de curso com a gente. A partir de segunda-feira, vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta de treinamento presencial aqui na nossa empresa. E eu vou fazer muitos stories. Eu vou tentar fazer um podcast ao vivo aqui no nosso estúdio novo com cada um desses participantes, né? Os que tiverem interesse em bater um papo com a gente, falar um pouco da sua vida, por que fez um curso, o que está achando do curso, tá? Então vou falar muito sobre isso. Se você quiser fazer um curso com a gente, né? Nosso WhatsApp está aqui em cima, aqui, ó. É só chamar a Sibeli para você fazer o curso. Já vou deixar mais para frente para falar, né, sobre o curso. Eu vou disponibilizar uma vaga para a semana que vem com 50% de desconto. Já vou falar agora e depois eu reforço, tá? Tem uma vaga para a semana que vem, para semana cheia. 5 dias de curso com 50% de desconto. É só chamar a Sibeli e pedir mais informações. Ó, nossa live de hoje é um assunto que eu acho de extrema importância qualquer empresa, qualquer profissional saber, né, e trabalhar com isso, que é formalização. Mas é muita gente que sofre, que tem dor de cabeça, que passa raiva com o cliente e dá dor de cabeça e passa raiva em cliente por causa de uma coisa muito simples: formalização. Fazer um simples contrato. Quando a gente fala em contrato, o pessoal já pensa, mas eu tenho que ir em cartório, registrar, eu não tenho empresa. Pessoal, tem nada a ver. Tá? Um contrato você pode fazer ele a punho aqui, ó, pega um papel e uma caneta, né, uma folha de papel do seu caderno mesmo, e vai colocar seus dados. Agora eu vou mostrar um modelo de contrato, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. O que que você pode evitar com isso, né? O que que você pode evitar para o seu cliente, evitar para você mesmo quando você faz um contrato? Primeira coisa, quando você faz um contrato, prestação de serviço para o seu cliente, você já está mostrando profissionalismo. Seu cliente já vai ver que você é profissional. Que ele tem garantias, né? Que ele vai ter mais certezas que você vai fazer o serviço para ele da maneira que vocês combinaram, tá? Muita gente tem boas referências. Por exemplo, quando a gente fala assim, eu não sei se vocês já ouviram o que termo, de honrar o bigode, né? Que palavra de homem não faz curva. Isso é lindo, eu sou dessa época. Se eu falar uma coisa que eu vou fazer daquele jeito, pronto, é daquele jeito que eu vou fazer. Porém, o cliente, ele tem que ter uma garantia acima dessa. E uma garantia para um cliente hoje é um papel assinado, né? É um papel com toda a discriminação do seu acordo que vocês fizeram, assinado. Isso sim dá resguardo para o seu cliente, tá? Então, você vai fazer um contrato. O que evita quando você faz um contrato? Aquele disse-me disse, aquele negócio de eu achava que era assim, ou eu pensava que ia ser tal valor, né? Chegar no dia do recebimento, o cliente começar a colocar condições para você,
Ou se está no contrato, é o contrato que vale. O cliente tem que respeitar o contrato. Só que você também tem que seguir o contrato à risca. Quando você coloca um prazo de entrega num contrato, você tem a obrigação de cumprir ele, porque aí você já vai estar sujeito a penalidades judiciais aí, né? De sofrer uma penalização por não cumprir as regras desse contrato. Pode que nem todo cliente, com certeza, né, vai te encher as paciências assim, tão a fundo no seu contrato, mas hoje em dia, quanto mais você se resguardar, é melhor, tá? O que é que tem num contrato, então? Deixa eu abrir eu vou abrir uma página aqui, vou fechar aqui a visão do nosso chat do Insta. Vou fechar. Precisa, tá. Dá o modo aqui. Aí, agora vai dar certo. Aguenta aí. Vou abrir primeiro aqui a do contrato. Ó, esse aqui é um modelo de contrato, né, que eu uso aqui na minha empresa. Já lembrar que esse modelo de contrato, ele está disponível para vendas, tá? Só deixa eu colocar aqui o nosso WhatsApp ali em cima. Vai aparecer ali. Deu certo. Tá. Depois vocês vão ver o nosso WhatsApp ali. O modelo de contrato está disponível para venda. Você pode chamar a Cibele depois no nosso WhatsApp. Deixei aqui na descrição do vídeo. Agora o nosso WhatsApp está rodando aí. Tá? É um modelo editável. Você vai pegar ele desse jeito aqui e você pode preencher ele com os seus dados. No contrato tem que ter as suas informações e as informações do cliente. Você pode colocar aqui em cima a sua logotipo, né, o seu nome ou nome da empresa, a CNPJ ou o seu CPF, o seu endereço, cidade, CEP e telefone. Então, essa é a informação da empresa prestadora de serviço, caso você, né, que vai estar passando para o seu cliente. Aqui, ó, número de contrato. Isso aqui é super importante, tá? O contrato ele tem que estar ligado a todos os anexos. Por exemplo, quando você vai fazer uma visita de obra, um pré-orçamento, você vai fazer o orçamento num bloco de 2 vias. Esse bloco tem uma numeração. E essa numeração tem que ser condizente a essa numeração que você vai colocar aqui. Porque tudo vai estar referindo, né, a qualquer tipo de documento da sua negociação. Se você precisa fazer um anexo lá, você tem que fazer um reajuste de medidas e valores. Você vai criar um anexo para colocar no contrato desse cliente. Você não precisa fazer seu contrato de novo. Você simplesmente vai colocar o anexo com o número do contrato aqui, ó. Então, tudo que tiver com esse número de contrato vai ser relacionado a esse cliente. Beleza. Os dados do cliente. Cliente fulano de tal, endereço tal, CNPJ, ou RG, ou CPF, né, se ele tiver. Beleza, você já formalizou que esse contrato de vocês é relacionado à sua pessoa, à sua empresa e ao seu cliente. Beleza. O que é que tem que ter num contrato? Contrato, ele tem que ter todas as informações do seu serviço. Tudo que você fez de acordo. Quanto maior o serviço, mais detalhado, mais você tem que caprichar seu contrato. Se for um serviço de valor maior, de valor alto, aí sim eu sugiro que você registre este contrato em cartório. Se for um serviço de valor cotidiano ali, de valor básico, né, não tão alto, vamos supor, um serviço de 10 mil, por exemplo, eu não acredito que não seja um serviço que você precise registrar. Tanto é que um contrato registrado ou não, ele tem validade legal porque ele tem uma assinatura. Agora, quando é um valor, eu peguei um serviço de 150 mil, com certeza eu vou registrar esse contrato. Eu já vou me resguardar, porque para mim 150 mil é muito dinheiro. Talvez se a sua empresa já é uma empresa grande, você acha que não precise, aí já é uma coisa, tá? Então a gente entendeu. O presente contrato tem o objetivo de elaboração de um projeto de confecção e montar das seguintes peças. Isso aqui foi um exemplo, né, de um serviço que eu prestei que a gente usou, mas ele pode ser elaborado de formas diferentes. As especificações do projeto. A gente recebeu o projeto, a gente mesmo montou esse serviço.
Na época, que nesse aqui eu não coloquei, mas eu fiz todos os desenhos em SketchUp, né, em 3D, com discriminação de medidas. Então, todos os desenhos foram anexados no contrato. Então, tinha lá, a gente determinou que era a bancada da filha, a bancada da suíte master, a bancada do hall, do lavabo, da cozinha, e nela tava as suas especificações, que era uma bancada de 1,5 por 50 por 20, que seria comprimento de 1,5, profundidade 50, sai de 20. Acabamento do lado direito com rodopia, bancada lisa sem esculpimento. Beleza, já ficou totalmente descritivo como é essa bancada. Se você fez isso, já deu uma noção enorme. Se você conseguir fazer um desenho e anexar, melhor ainda. Então você colocou aqui todos os detalhes do seu serviço. Aí entra a questão de valor. Qual que é o valor total do serviço? Você pode especificar ele aqui e especifica as condições de pagamento. Se esse pagamento vai ser parcelado, se vai ser no cartão, se vai ser no cheque, se ele vai dar uma entrada e o recebimento vai ser depois. Só que tem que ter aqui, ó. O pessoal tem muito uma mania que eu acho muito errado e complicado você fazer. Deixa eu já... Peraí. Fecha esse trem. Aqui, agora deu certo. Vou falar olhando para vocês aqui. Eu vejo muita negociação da seguinte forma. O cliente oferece a seguinte forma de pagamento. Eu vou te pagar tantos por cento agora, 20, 50, que seja, e o restante eu te pago quando você me entregar o serviço. Pessoal, isso não existe. Não faz isso. Porque o que vai acontecer? Quando você vai fazer essa formalização, você pode fazer a contratação desse serviço de forma parcial desse jeito. Só que tem que estar no contrato um prazo final para esse acerto. Porque você coloca na sua cabeça o seguinte, olha a comparação aqui. Vou abrir o Insta aqui, para ver o pessoal está perguntando. Olha a comparação aqui. Vamos pôr que o cliente fala para você, não vou te dar 50%, isso já aconteceu comigo, né? Eu estou falando porque foi uma experiência que eu tive, eu não cheguei a ter, né? Foi uma negociação. E o cliente falou, não, o dia que terminar, que você me entregar, eu acerto o restante. Claro, o cliente quer um resguardo, ele quer se sentir seguro que você vai entregar o serviço dele e tal. Só que, se você não estipula uma data limite para ser entregue esse serviço, você vai estar preso a esse cliente. Você já pensou se você fala para ele, não, então beleza, o dia que finalizar lá, a gente acerta. Se essa obra do cliente para, essa obra do cliente acontece um imprevisto, alguma coisa familiar lá, a obra parou e você não pode entregar o serviço. Pô, você entendeu o que você falou para o cliente? E a gente vai acertar o dia que eu terminar lá. Mas se a obra parou, você não vai terminar. Então você vai estar lá com a sua mão de obra feita, seu serviço parado lá, ainda mais se as peças são suas, e você não entrega a obra. Se você não entrega, você não recebe. É o que está no acordo de vocês. Então, quando é assim, tem que ter uma previsão final. A previsão final para minha obra terminar é para daqui 30 dias. Então, quando a obra terminar daqui 30 dias, na data tal, a gente acerta os outros 50% e especifica no seu contrato qual vai ser a forma de acerto desses 50%. Ou eu vou te pagar em dinheiro, eu vou te pagar em transferência, eu vou dividir no cartão em tantas vezes, tudo tem que estar ali. O contrato é para isso. Porque se você pega um serviço ali, você foi lá, deu desconto, comprou um piso, fez todo o seu serviço e formalizou que seja. Não, então vai ser tal dia que a gente acerta. Aí chega no tal dia que acertar, sabe o que o cliente vai fazer? Olha, eu tenho condição de te pagar em 20 vezes e eu nem tenho cheque, vai ter que ter na promissória. E aí, o que você faz? Você vai discutir com esse cliente? Você vai brigar? Você vai ameaçar? Você vai pegar o serviço lá e vai quebrar tudo? Você vai ser processado? Vai ser até preso? Não, você não vai fazer isso. Você vai ter de aceitar calado, porque nada vai obrigar ele a acertar com você da maneira que você quiser. Agora, se está formalizado no seu contrato, é diferente. Tem como, meu amigo. Eu vou lá. Então, quando termina a obra, a gente acerta? Sim. Então, qual que é o prazo final para terminar a sua obra? Minha obra está com previsão para daqui 2 meses. Beleza, então tem que estar no contrato. Ou quando eu entregar lá, estiver liberada, ou no máximo para que 2 meses na data tal, sim e sim. Qual que é a forma que você vai me pagar no final? Eu posso te pagar em 3 cheques, datado, a partir da data da entrega? Sim, pode.
Tá no contrato. O cliente vai me pagar com 3 cheques a partir da data de entrega. Se preferência, já pega esse cheque. Quando é assim, você já tem que pegar eles pela data lá. Então, o contrato é isso, é formalização. É você colocar num papel tudo que vocês vão fazer. Porque senão chega na hora lá, o cliente fala assim, ah, mas eu achei que isso, ah, mas eu não achava que aquilo, tá? Isso é chato. É ruim para o cliente, é ruim para você. Então, o contrato serve para isso, para resguardar você, para resguardar o cliente, para que ninguém saia prejudicado, né, da situação. O seu serviço pode acontecer de atrasar uma hora? Pode. Né? Infelizmente, uma hora pode acontecer, vamos pôr, pega uma época de chuva, uma doença, que seja. Ah, Germano, mas eu tenho um contrato com o cliente. Você vai entrar em contato com ele com antecedência, o mais rápido possível, e justificar, e que seja uma justificativa plausível, para que ele entenda a sua situação. E uma justificativa formal, tá? Eu gosto de fazer justificativa por e-mail ou por WhatsApp. Sabe por quê? Porque se acontecer uma demanda, né, uma ação judicial por atraso, a primeira coisa que um juiz vai perguntar se o que aconteceu, por que atrasou e se você avisou o cliente. Se você falar, não, eu vi ele na rua, eu avisei para ele. E o cliente fala assim, não, eu não vi esse cidadão. E aí? É sua palavra, é você que tem que provar. Agora, se você está resguardado, a cabeça da gente tem que funcionar assim. Você tem que funcionar de defensivo o tempo inteiro. Cuida do seu cliente, mas cuida de você também, tá? Vamos ler mais um pouquinho do nosso contrato aqui para a gente entender. Então, entendemos aqui de valores. Nesse nosso modelo, eu deixo aqui, né, aqui algumas coisas ressaltadas. Ó, questão de parcelamento. O restante parcelado em 6 vezes, né, de X valor no cartão de crédito, totalizando um valor tal. Ó, formalizamos, explicamos para ele como vai ser realizado. O não pagamento total, quitação dos débitos em aberto serão cobrados multa de 2%. Isso aqui é uma formalidade, é uma coisa assim, você coloca uma certa pressão, né, na situação. Não quer dizer que você consiga, mas você, se é empresa e trabalha com protesto, essas coisas, você tem que estar especificando para ele. Você não pode simplesmente chegar e executar um protesto de um cheque, de uma boleta, sem que esteja explicando, sem que esteja avisado com antecedência para o seu cliente que você faz isso. Por exemplo, eu emito um boleto. No boleto, vocês podem observar que está lá. O não pagamento num prazo tal assim, é protesto já direto. Então, isso ele pode fazer porque ele me avisou. Se eu não avisei, aí eu não posso fazer. Então, vamos lá. Garantias. Agora a gente vai entrar, né, um pouco nessa parte de garantias aqui também. E muita gente não sabe que o nosso serviço de porcelanataria tem que ter garantia legal. Tem, né? Não é que tem que ter, ele tem garantia legal por lei, você falando ou não para o seu cliente que você dá garantia para ele. Tá? Então toma cuidado, que não tem choro não. Se você pega um cliente instruído, né, que sabe, que entende um pouquinho de lei, que não vai ter dó de você, né, e tem que usar isso a uma hora ou outra, seja a condição de usar para resguardar ele tem garantia legal sobre isso. E eu vou falar um pouquinho disso aí hoje também, tá? Mas deixa especificado algumas instruções para o seu cliente. Você tem que instruir ele sobre certas coisas. Não tem esse negócio depois de falar assim, ah, mas você não podia ter feito isso. Você avisou ele? Você formalizou que você avisou ele? Estamos aqui no nosso contrato. Ó. A empresa dá garantia sobre descolagem e vazamento de peças instaladas por seus profissionais. Eu não vou dar garantia de instalação de outro profissional instalando, que eu não sei que jeito que ele instalou. Se ele danifica a peça lá, isso não é minha responsabilidade. Vocês acham que eu estou errado ou que eu estou certo? Você vai dar garantia se outro for instalar? Não, outro que dê essa garantia. Vamos lá. Porcelanatos, né, especifica para eles aqui, ó, garantia de mancha é dada por fabricante de piso. A empresa não dá garantia sobre mancha. Eu sou um fabricante, né, de bancadas. Então, eu não dou garantia de mancha. Quem dá garantia de mancha é fabricante de piso. Mas eu tenho que fazer essa orientação. Porcelanato de boa qualidade tem baixíssima absorção. Nunca fala para o seu cliente que porcelanato não mancha. Eu vejo o pessoal fazer isso, tá? Quando você fala que o porcelanato não mancha, você está assumindo a responsabilidade da mancha daquilo ali. Ele tem baixíssima absorção, mas ele é possível manchar sim. Se ele tem 0,0001 milhão de zero lá, 1%, então ele tem absorção. E se existe um produto muito forte ali, vamos pôr, o produto tem tintas de pintura de cabelo que são fortíssimas e vão sim manchar um porcelanato.
Tem porcelanato que vai manchar com canetinha. É por isso que eu uso lápis. Continuando aqui. Tornando assim muito resistente à mancha. Porém, alguns tipos de produto podem sim vir a manchar as peças de forma irreversível. O orçamento feito com o piso fornecido pelo cliente, bacias, isso aqui é as especificações de como eu fiz o orçamento. Se o piso foi fornecido pelo cliente ou foi por mim, o que o cliente tem que me entregar ou me pagar, né, na instalação. Você quer coisa mais chata? Quando alguém vai prestar um serviço para você, combina o valor do serviço com você, fala, ó, seu serviço lá vai custar R$ 1.000, um exemplo. E aí, quando ele termina o serviço, ele fala assim, ó, você tem que pagar aqui agora o parafuso que eu coloquei ali, a porca, a massa, o frete, não sei o que. Pô, então o serviço não era R$ 1.000, tinha mais esses gastos. Então o cliente tem que saber que ele vai ter um gasto com alguma outra coisa, tá? Então eu acho que você tem que tomar cuidado nessas partes. Peças usadas, todas as esculpidas são entregues com válvula, ó. Eu coloco até a descrição da válvula que eu estou usando, porque pode que uma hora, a minha cabeça trabalha assim, pode que uma hora eu vou pegar um cliente que eu falo para ele assim, ó, eu vou te entregar com a válvula instalada, eu vou comprar a válvula, vou colocar, beleza. Eu sei que eu uso essa válvula aqui, ó, né, a válvula dessa referência aqui. Mas você já pensou se o cliente tá na cabeça dele que você vai entregar com a válvula de clique? E custa aí mais de R$ 80, e aí chega na hora de você entregar o serviço, o cliente fala assim, não, você falou que ia entregar para mim com a válvula, era aquela de clique, aquela que eu quero, não é essa aí não. E aí? Vai ser a sua palavra, conta dele, vai entrar naquele bate-boca, naquele estresse, e aí você empina a carroça, larga o cliente para lá, e amanhã ele fala para outro, né? E a divulgação de boca é a que vai colocar ou tirar você do mercado. Então, especifica. Vou te entregar com a válvula fulana de tal, da marca tal, do corpo de metal. É assim que eu vou te entregar ela. Pô, você matou a charada ali. Caso queira algo diferente, por favor, informar antes da assinatura. Então, antes da assinatura. Depois que assinou o contrato, você já viu aquele detalhe? Já deve ter acontecido com muitos de vocês aí. Quando você combina o serviço com o cliente, fechou, tá tudo bonitinho. Aí você começa a fazer o serviço, o cliente começa a mudar o projeto. Mas então faz isso aqui para mim. Então faz aquilo ali. Não, pessoal. Fechou o contrato, assinou, é aquilo ali que está julgando. Qualquer coisa que o cliente quiser que você faça mais, você não vai pôr dificuldade. Você vai sim, se está disposto a fazer para ele. Mas você tem que cobrar. Você trabalha por prestação de serviço. Não tem aquele negócio do cliente chegar e falar no diminutivo, faz esse trenzinho, faz aquilo ali assim. Não, sim, você vai fazer, mas você vai falar para ele o quanto que você vai cobrar e vai reajustar. Isso é normal, é profissional, né? O que você não pode assim, talvez nem tudo você vai precisar cobrar. Tô falando assim, é porque se você não deixa especificado e qualquer coisa a mais, vocês têm que sentar e negociar, a hora você termina um serviço aí trabalhando uma semana a mais no serviço por causa de aumentos de trabalho e não recebe por ele, tá? Mas tem cliente que às vezes te pede, fura aquela bancada para mim ali, você pode furar? Se não vai te tomar muito tempo, com certeza você vai furar e nem vai cobrar. Eu estou explicando nessa forma. E tem que estar explícito. Quer um exemplo? Amanhã começa a chegar o pessoal para fazer curso com a gente, tá? Então amanhã o pessoal chega. No nosso contrato está especificado lá que o alojamento está aberto para eles a partir das 18 horas. Então eu só vou liberar o alojamento a partir das 18. Mas eu posso liberar antes? Com certeza eu posso. Mas se acontece um imprevisto, que eu atrasei com algumas coisas, não consegui organizar o alojamento, ou estava usando o alojamento para um outro curso, e eu preciso desse alojamento até as 18 horas. E aí? Como que faz? Como que eu vou falar para o cliente que eu não posso? Mas estava no contrato. Então eu posso falar para ele porque foi um acordo nosso. Então tudo que você conversa e acorda ela ali, formaliza, vai te resguardar e vai evitar dor de cabeça, tá? São exemplos que eu gosto de ir dando aqui. Ó, instalação. A instalação das peças será feita pelo cliente. Então, eu já informei nesse contrato que não sou eu que vou fazer a instalação. Então, não tem cobrança de instalação neste contrato. Se fosse minha, ia estar escrito aqui que a empresa, né, vai fazer a instalação, se o material é meu, qual o material que eu vou usar. Prazo de entrega, conforme combinado, será de 60 dias a partir da assinatura do pedido, sendo que tal decorrente dos pisos que estão
para chegar. Outro detalhe, quando você dá prazo de entrega e o piso é do cliente, o seu prazo de entrega tem que passar a ser contabilizado a partir do material que chega. Porque tem, às vezes, pedido que o piso vai demorar 15 dias para chegar. E aí, seu prazo de entrega está rodando. Tem cliente que não vai esquentar com isso. Então, resguarda seu cliente e resguarda você também. Beleza? Então, é isso aqui. Nesse PDF, né, que a gente disponibiliza para venda aí, eu deixo algumas orientações aqui da maneira que eu penso, da maneira que eu trabalho, né, e que tem dado certo. A gente está aí com mais de 5 anos no mercado e, graças a Deus, não tivemos situações que não pudemos resolver, né, de maneira tranquila, de maneira sossegada ali, devido ao fato de usar os nossos contratos, né, de formalizar os nossos serviços. Vamos falar aqui agora sobre garantia. Todos vocês que estão assistindo a gente aí, que trabalha com bancadas em porcelanato, que conhece as garantias que se dá do nosso serviço. Deixa eu bater um papo com vocês aqui, tomar uma água, antes da gente partir para a parte de garantias. Vamos conversar um pouquinho com essa galera. Boa noite para todo mundo que está aí. E deixa eu já dar uns boa noite no nosso chat do YouTube aqui, enquanto eu moio a palavra. O que você está achando da live? Conversa comigo aí. Vamos lá. Silva, boa noite, Jair. Já vou deixando minha pergunta. Você tem planilha de cadastro de cliente? Tenho. Eu tenho uma planilha de cadastro de cliente, sim, só que ela é simples, tá? Normalmente, a gente, assim, eu tenho a planilha pessoal minha, né, que eu mesmo fiz, só que a gente tem no sistema, né? Então, a gente tem um sistema de emissão de nota fiscal que você cadastra já seus clientes nele ali. Então, quando você, não sei se você emite nota fiscal, se você trabalha como empresa, quando você contrata um sistema de emissão de nota fiscal, nele já tem uma parte de cadastro do seu, para cadastro de cliente, cadastro de produtos, tá? Mas você pode fazer uma no Excel básica assim. A diferença é assim, você precisa buscar os dados de um cliente. Então, apenas com um código ou com a primeira letra do nome do cliente, você já acha todos os dados dele, tá? Zé Carlos, boa noite. Gladson Bruno, boa noite. Quanto tempo de garantia é certo para deixar para o cliente? Dentro desse prazo de garantia tem alguma manutenção? A gente vai entrar nessa parte agorinha, né? Vou ler aqui os comentários do pessoal no YouTube e eu já vou abrir falando sobre a questão de garantias e como você segue para se resguardar e passar esse período da garantia. Silvio Pereira, boa noite. Silvio ali de Bauru, um abraço. William Marcel, Michael, boa noite. Paulo Roberto, boa noite, mestre Jair. É um prazer ver suas lives. Que bom que tá gostando. JA Porcelanatos, com peças quebradas, você tem alguma dica? Não entendi a pergunta. Boa noite, Jair. Tenho uma curiosidade, porque a Zap não é boa para o nosso tipo de serviço. Já vi alguns vídeos seu que você tinha uma Zap 200 e você parou de usar. Tem alguma máquina em vista? Realmente, né? Eu tinha porque era da minha época de construção civil. E como eu trabalhava, às vezes eu peguei um serviço grande de instalação de seival, revestimento, hoje quase não usa, mas trabalhei muito com revestimento barro branco, então tinha muito recortezinho. Então, nestes casos, essas máquinas são boas, né, para peças macias, para revestimento, para seival. Mas para o porcelanato, eu acho um investimento alto para pouco resultado. Eu trabalho hoje manualmente, tá? Posso até, num futuro próximo agora, trabalhar um tipo de máquina para um início de 45, devido ao fato que a gente vai montar equipe de trabalho, vamos criar linha de produção. Mas se você é um porcelanatarista solo, que está começando agora, o interessante é uma riscadeira e uma serra mármore mesmo, é o que você vai usar. Eu não aconselho se tornar dependente desse tipo de equipamento, porque uma hora ou outra vai te prejudicar muito. Tem alguma dica de como faço para não chegar
as peças com problema lá. Eu acredito que ele deve estar perguntando sobre questão de transporte, né? Para não chegar a peça danificada. O negócio é assim, quando você vai carregar, não sei se é a carretinha, a sua picape, eu uso muito colchão, tem que tomar cuidado, né? Tem que proteger, papelão, tudo que você puder colocar ali para não deixar uma peça bater na outra, já vai evitar que você danifique as peças. Aí é uma questão de capricho e organização na hora do transporte, tá? Cozinhas, por exemplo, normalmente eu só faço as meia esquadrias e eu monto a cozinha no local, porque aí é só parte de colagem. Faço todas as minhas esquadrias, todos os cortes, deixo o projeto pronto. A colagem eu vou fazer ela lá no local. Gostaria de saber se tem algum entrando no mercado. Deve ser sobre a máquina. Não, não sei. Não sei, tá? João Pedro, boa noite. Fala, Genésio das Onças. Também no caso de poeira em ambiente fechado. Essa questão da poeira é uma parte que eu achei que eu ia ter que fazer um projeto. Ainda não sei, né? Mas quando a gente decidiu fazer a mudança aqui para Arujá, São Paulo, o espaço que a gente estava alugando não era esse aqui. Era um prédio, né, no centro, muito bem localizado, que ia atender todas as minhas necessidades em questão de espaço. Porque era um prédio de 3 andares, um showroom enorme, e a minha intenção era trabalhar lá, era montar minha fábrica lá, dar meus cursos, morar, ter alojamento, e tudo lá. Né? Porque você pensa, você tem um 3 em 1 num lugar só é ótimo. Como eu tinha na minha empresa lá em Quirinópolis, para mim era perfeito. Só que como a gente deparou com a situação de lá ser centro, o meu KNAI, que tem fabricação, não poder atuar lá, a gente ia tentar criar um projeto, né, de captação de poeira, de redução de barulho, que seja, para mesmo assim conseguir abrir lá, porque é possível você fazer. Mas aí, graças a Deus, apareceu a oportunidade desse espaço aqui e eu acredito, como se diz, Deus sabe o que faz, então é porque não era a hora. Mas existe muitos sistemas de captação de poeira, marcenaria mesmo tem. Eu acredito que dá para criar um sistema com insuflador de ar, né? E é um equipamento que o pessoal usa para local confinado, para tirar a fumaça de solda, poeira, troca de ventilação, né, de ar. Então, tem alguns tipos de sistemas que dá para adaptar para essa questão da poeira. Eu só estou lendo os comentários, agora eu já volto para a parte da garantia, tá? Da garantia e recibo. Só para mim descer a rolagem aqui, já dando uma boa noite pro pessoal. Fala, Benedito, boa noite. Celso Ribeiro, boa noite. GL Construções, Inaldo, ProArte Porcelanataria. O pessoal perguntou pra caramba, tá? Mas agora eu já vou voltar. Tá só uns 5 minutinhos aqui, nós já volta. Já eu uso câmara de ar como proteção para a água, igual você ensinou, mas mesmo assim tem um suspiro onde sai ar de dentro. Ele fica bem próximo do disco. Não precisa tampar a saída de ar? Não precisa, Gleison, porque ali está saindo o ar da sua serra-mar. Só vai entrar água se você for jogar água mesmo, um volume grande de água ali. Aquela água que escorre, a máquina não puxa ele, porque quando ela está ligada, ela está soprando o tempo inteiro. Você colocar a água escorrendo com ela desligada, aí vai entrar água. Mas vamos pôr, você vai inclinar a sua máquina com água quando ela estiver em uso. Tá? Então, pelo menos as minhas, nunca entrou água com aquele sistema, tá? Eu tô com uma curva esculpida em rampa aqui, com a prateleira. Tá aqui parada porque a mulher ia pagar depois que eu instalasse. Esse dia ela pediu para eu segurar porque ela adoeceu e ficou sem dinheiro. Tá vendo? Situações como essa aí. Eu já tive inúmeros tipos de situação. Mas como a gente está ali resguardado, né? Eu trabalho particularmente, né, não incentivando, falando que você tenha que trabalhar dessa forma, porque é um processo para você conseguir chegar nesse ponto. Eu trabalho com recebimento 100% adiantado. Eu não trabalho com pagamento parcial. Se o cliente quer dividir, a gente vai passar o cartão. Se for uma negociação com cheque, caso eu vou fazer, a gente vai pegar os cheques. Né? Se é à vista, eu vou receber. Eu não pego o pagamento para depois do serviço.
mas eu sei que dependendo da condição, da situação, talvez você vai perder algum serviço, talvez o cliente não vai fechar. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu posso ter perdido alguns clientes, né, no meio dessa caminhada por trabalhar assim, mas eu evitei um monte mesmo de malandro no decorrer da minha caminhada. Porque em mais de 5 anos aí, né, a gente já passou praticamente da casa dos 5 anos trabalhando com isso, eu tive um prejuízo de R$ 140. Eu acho que é muito pouco para 5 anos de trabalho, por trabalhar desse jeito. É a primeira vez que eu flexibilizei, o malandro já me deu uma rasteira. E assim, eu não tenho paciência e nem tempo para cobrar dos outros. Eu sei que a gente tem que ir flexibilizando. Se você quer crescer, não tem jeito, né? Ah, vai passar a trabalhar com crediário próprio, vai trabalhar com boleto, mas aí eu vou ter uma equipe que vai se esquentar a cabeça deles para cobrar dos outros. Eu não tenho tempo para cobrar de ninguém. Já passei meus arrojos, mas sempre tentei trazer minhas contas pagas em dias, né? São situações. Fala, Felipe. Wagner, a live tá top como sempre. Valeu. Beleza? Vou tomar uma água aqui agora e a gente já vai voltar para a parte do recibo. Ah, na verdade, a parte da garantia, né? Deixa eu só abrir aqui o meu outro PDF para mostrar para vocês. Ó, vamos lá então. Garantia. Tá aqui. Muita gente não sabe sobre a questão da garantia legal que tem produtos de fabricação, conhecido como produtos não duráveis, tá? Eu não vou entrar muito nos termos técnicos, mas eu vou abaixar aqui um pouquinho e já mostrar para vocês. Depois vocês pesquisam. Existe uma lei no Código de Defesa do Consumidor, dá um Google aí depois e pesquisa, que é a lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990. Pesquisa sobre essa lei aqui, ó. Vai lá no Código de Defesa do Consumidor e pesquisa sobre essa lei aqui, vocês vão entender, né? Tem muito termo lá que a gente não consegue interpretar bem, mas os advogados entendem. Ela diz o seguinte, que produtos não duráveis, né, é o que a gente está fabricando ali, que não é um produto que vai, como se diz, igual um carro, né? Tem os termos dele lá. Ele tem, por lei, uma garantia legal de 90 dias aqui, ó. 90 dias a partir da data da entrega. Ó, meu Adobe aqui não é original, né? Já deu um grilo aqui. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Tá. Cortei. A partir da data de entrega. 90 dias a partir da data da entrega do produto, tá? Então, a partir dessa data que você entregou o produto para o cliente, vai começar a contar 90 dias. Nesses 90 dias, se esse produto seu tiver algum vício oculto lá, vamos supor que ela descolou uma peça, tem que especificar no seu contrato que tipo de garantia está ali também. Eu entendo por mim que nosso produto ele tem que ter uma garantia. Vamos supor, se o piso é do cliente, principalmente, sobre descolagem, a peça dessa descolar, com certeza pode ser um problema de massa plástica ou de má confecção, mas isso é sua responsabilidade. Então cabe a você trabalhar com a massa plástica de boa qualidade e fazer o trabalho da forma correta, né, da forma limpa. E vazamento. Se deu vazamento, então é sua responsabilidade. Foi você que confeccionou ela. Tá? Agora, que outros problemas? Vamos pôr, quebrou lá. Pô, isso aí não é um defeito, isso aí é um acidente que teve ali na peça. Então tem que ter esse bom senso, né, de interpretação também sobre essa garantia. Mas aí que está a questão, tá? Aí que está a questão. É o que eu quero dizer. São 90 dias a partir da data de entrega. Se você não tem nenhum documento assinado que você entregou aquela peça naquele dia, você pode imaginar o seguinte, que que passou 2 anos que você entregou essa peça e acontece alguma coisa lá, ela descola ou sei lá, dá um vazamento, que seja, né? A gente espera que nosso serviço nunca aconteça isso, mas não sabe o que pode acontecer. E o cliente exige a garantia do serviço, né, baseado nessa lei aqui.
Aí você vai falar assim, mas já tem 2 anos que eu fiz seu serviço. Mas você não tem documento nenhum que prova que tem 2 anos. Então é aí onde que entra um dos principais documentos que eu, né, particularmente acho, no nosso serviço, que é o recibo de entrega, tá? Porque nesse recibo de entrega vai estar aqui, né? A mesma coisa, o cabeçalho lá com seus dados e tudo, o número do contrato, tá? Você tem que estar aqui o número do contrato de formalização é o referente ao do seu recibo de entrega. Os dados do cliente, beleza. E simplesmente isso aqui, ó, recibo de entrega das peças. Eu, né, que vai ser o recebedor desse serviço, se no dia de você entregar, vamos supor que tem lá um prestador de serviço e não é o cliente, e ele se recusa a assinar, porque algumas pessoas vão se recusar, tá? Já vou te explicar que você vai pegar situações com essa. Como ele tem que colocar documento dele aqui, ninguém quer assumir a bronca, né? Então você já vai ter avisado o cliente antes, olha, precisa ter um responsável lá, né? Ou você me indica alguém para ele receber essas peças, ou você mesmo vai lá para receber as peças, porque tem que fazer a conferência das peças. Então, eu, fulano de tal, portador do CPF tal, confirmo para devidos fins que na data de hoje, ele mesmo, com a canetinha, a letrinha dele, vai colocar aqui a data, recebi as peças discriminadas abaixo, em perfeitas condições, sem nenhuma avaria. Se tiver alguma avaria, com certeza ele não vai receber as peças. E aí aqui está descrevendo quais são as peças, né? Se puder fazer um projetinho, colocar as fotos dessa peça ali, você faz, porque aí já vai estar especificando que peças eram. Recibo de entrega é isso, somente isso. E caneta, meu amigo, meteu a caneta aqui, está resguardado, guarda isso aqui lá na pasta do seu cliente. Porque o que você fez aqui? Você tem um documento, isso é um documento que te resguarda, né, confirma que você entregou as peças em perfeitas condições na data tal. Então, dessa data até 90 dias seguintes, você é responsável pela integridade, né, por vícios ocultos nessa peça, que seja uma descolagem, que seja um vazamento, se a peça era sua, né, ver a questão de mancha, se era um piso defeituoso ou não, é sua responsabilidade. Aí, se você não tem isso, você sabe que o prazo vai ser grande, né? Você nunca vai ter uma certeza lá de se vai dar problema ou não. Reza sempre que não dê. Então, esse aqui é o nosso modelo editável de recibo de entrega que você pode adquirir também no WhatsApp da nossa loja aí. Tá? É baratinho. Eu ponho aqui as minhas considerações, que eu gosto de explicar um pouquinho, né? Praticamente tudo o que eu expliquei para vocês aqui agora. Aqui. Show de bola? Estão entendendo aí a importância, né, do recibo de entrega, de garantia legal, né? Tudo que, tudo que você pode e deve, né, fazer para se resguardar para o seu cliente tá resguardado, para evitar dor de cabeça para o seu cliente, para evitar dor de cabeça para você. Então eu acho que o profissional ele tem que partir dessa parte. Não adianta eu ser um excelente esculpista, eu conseguir fazer projetos lindos, como eu falei na live de ontem. Se eu não sou um bom vendedor, se eu não sei vender, se eu não sei argumentar, vai limitar o meu alcance. E não adianta eu ser um cara que sabe vender, sabe confeccionar, se eu não sei formalizar a minha negociação. Eu tenho que tentar aprender sempre o máximo possível. Aprender, criar um projeto, né, de maneira interessante. Eu não sei se amanhã eu vou ter condição de fazer, mas uma próxima live eu vou fazer aqui a criação de projeto bem detalhada para você estar acompanhando aí. Show de bola? Galera no Instagram ali fez algum tipo de pergunta. Ó, o Adriano tinha colocado para a gente ali para eu pesquisar sobre aspirador Ciclone, é o que eles usam na marcenaria para coletor de pó. Sim, sim, o Idriano, né? Eu já pesquisei, né, sobre eles, pesquisei também sobre uns insufladores de ar também que são bem potentes e vi que dá para criar, né? Esse aspirador Ciclone dá até para fabricar, né? Para você fazer ali, eu acho que eu vi no canal Manual do Mundo, ele fazendo usando um cone, né? Ajuda muito. Pois é, tem vários sistemas que se pode usar aí para tá resolvendo alguns tipos de situação. Tá? Voltando aqui para o nosso YouTube,
Ó, como falou com a gente ali o Dalvan, deixa eu ver, vamos ver se tem perguntas. Fernando, valeu. O Alexandre, valeu. Jair, você compra algum direto de fábrica, como cubas, massa, plástica? Sim, sim, eu tenho muito material que eu compro direto de fábrica. Tanto é que esse ano, né, assim que a gente abrir nossa loja, vamos ver se a gente consegue reabrir nossa loja até março, a gente vai começar a distribuir alguns produtos, sim. Alguns dos produtos eu vou tentar criar uma logística aqui para estar fazendo envios, principalmente para os participantes dos nossos grupos de WhatsApp, né? Então, eu compro bastante coisa com CNPJ também, né? Nem tudo eu compro. Piso, particularmente, muito pouco. Muito pouca coisa para mim comprar de piso com CNPJ, mas alguns insumos eu tenho comprado sim. Odivan, fala Odivan, boa noite. Passo para fazer uma visita, tomar um café. Vem mesmo, Odivan, vem cá dar uma visita aqui, meu querido. Um abraço para você. Odivan é gente boa, cara. Sucimar, boa noite, já estou entrando de parceria com a loja. Como deveria combinar com o dono da loja? Ixi, aí é complicado, né? Tem que partir de um acordo que seja benefício para as duas partes, né? Porque você tem que ver assim, o que você vai conseguir fazer para esse dono de loja? O que ele vai te oferecer? O que você vai oferecer para ele? Então teria que entender qual que é o nível da parceria de vocês. Porque tem lojas que entram, vamos pôr, eu te vendo um piso mais barato, você faz indicação. Tem lojas que talvez vão querer revender os seus produtos. Se a loja for revender os seus produtos, você tem que formalizar isso também. É um contrato. Pode fazer um contrato de consignação, né? Talvez, eu vou colocar para você aqui. Eu fiz esse tipo de acordo lá na nossa cidade, com algumas lojas. Chego lá e falo assim, eu vou deixar 10 nichos com você, fazer uma suposição. E você vai vender esses nichos, eu não vou te cobrar eles, e a cada nicho que você vender, eu te dou, vamos pôr, 30%, uma suposição. E aí tem que estar especificado no seu contrato de consignação. Na data tal, do dia tal ali, que seja, os dados seus, dados da loja, fizemos um acordo ali de tantas peças. Essas peças eram, aí você especifica quais eram as peças, tamanho, medida, cor, qual piso que foi usado, se você souber, e como foi que vocês acordaram. Vou deixar tantas peças, não vou receber dela em consignação, e cada peça que a loja vender, ela tem tantos por cento ou um X valor. Então, é uma formalização do negócio ali, tá? Tem que ser bem descritivo. Você acha que vale a pena comprar uma ponta de piso 18 metros, tamanho 63 por 63 na cor cinza em bege? Vai sair a R$ 33,00 o metro. Praticamente, no meu ver, né, dependendo da marca desse piso aí, tá quase a preço de mercado, né? Piso 60 por 60 aí hoje, 63 por 63, dependendo da marca, você vai pagar R$ 30,00 no metro, né? Como você não me falou que marca que é, então eu não sei se vale a pena. Como se diz, eu não compraria, independente da marca. MGDK Design, boa noite. Boa noite, Jair. Eu trabalho com meu contrato da minha empresa, isso resguarda os dois lados. Já passei por isso quando estava entrando no mercado. É isso aí. Você poderia falar qual seria essa máquina que você vai comprar para 45? Não sei que máquina que eu vou comprar, né? Talvez eu vá fazer essas máquinas de carrinho, ou não sei se compensaria eu comprar uma máquina dessas prontas, caras aí. Então é algo que eu ainda não sei. Talvez a gente fabrique uma mesmo, porque a ideia talvez, se eu criar linha de produção, que é o pensamento? Vamos abordar um pouquinho essa ideia de linha de produção. Linha de produção, se eu criar uma máquina dessa, o que ela é interessante para mim? Eu não vou precisar ser dependente de mão de obra qualificada. Porque eu vou criar uma máquina, mas eu acho que ela só daria certo, pelo menos no meu caso, para peças pequenas. Vamos pôr nicho padrão. Eu posso contratar um funcionário que não tenha tanta experiência assim com porcelanataria, apenas para fazer o corte nessa máquina. Porque aí eu vou ter um cara lá que faz o corte reto, já seguindo o projeto, e entrega para esse outro profissional do 45.
Esse profissional do 45 vai pegar essas peças, vai colocar nessa máquina, vai ligar e vai empurrar. É só isso que ele vai fazer. Então ele vai adiantar a minha esquadria. Para quando chegar no profissional de acabamento e finalização, ele já está com o processo mais adiantado. Então, esse seria um pensamento. E não sei se daria certo, né? Se funciona assim. Teoria funciona tudo, né? Mas nesse caso, então, eu usaria uma máquina assim. Mas a gente fabricaria, né? Não é bicho de sete cabeças. Fala, Granmar Vander, de Anápolis, um abraço. O Rony Von Jair, qual o mais difícil na porcelanataria hoje para aprender? Depende de cada pessoa, Ronivon. Depende de cada pessoa. Eu poderia falar que é esse tema de hoje seria aprender a formalização, a trabalhar com o profissionalismo. Mas tem pessoas que têm muita facilidade com isso e tem pouca facilidade com a área prática, né? Com a área manual ali. Então vai depender de pessoas. É aquele ditado. Tem pessoas que sabem mandar, são bons, vão ser patrão. Tem pessoas que não sabem mandar, só conseguem fazer se tiver alguém mandando. Depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas. Eu já tive um funcionário uma vez, trabalhou pouco tempo comigo, eu não quis seguir muito adiante com ele, apesar de ser um excelente, ser uma pessoa extraordinária, mas porque tinha 14 anos de idade. Quando a gente fala em 14 anos de idade, as pessoas talvez pensam numa criança, né? Mas eu com 14 anos de idade, eu já pagava minhas contas, eu já tinha meu dinheirinho. Hoje você não pode pôr um adolescente de 14 anos de idade trabalhar, porque vem um conselho tutelar, a sua empresa é até fechada se você fizer isso. Então a gente que é empresa tem medo o tempo inteiro de situações como essa. Mas voltando ao assunto, o menino era um talento nato. A primeira vez que ele catou na meia esquadrilha, ele fez um corte reto sem tremer, sem sair do alinhamento. Começou a fazer umas meia esquadrilha que eu falei, gente, isso aqui vai ser um profissional de mão cheia. Só que aí você vai pensando, e eu fiquei com medo de levar adiante, uma hora eu tenho uma dor de cabeça, né? Mas você vê, uma criança, um adolescente de 14 anos, não tinha dificuldade nenhuma em 45. Eu já dei curso para muitas pessoas que têm dificuldade demais. Aprende, qualquer pessoa aprende, mas tem dificuldade. Outras já são bons nessa área, né? Fala, Clebinho, boa noite. O Ellison. Boa noite, Jair. Bem, sou azulejista e estou entrando na porcelanataria. Já fiz bancadas e lavatório esculpido e querer entrar no seu grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp já vou adiantando, é grupo pago, tá? O WhatsApp da loja está aqui, você pode entrar em contato com a Cibele e pedir informações. Paga lá uma taxinha, não adianta eu falar valor agora, que talvez a gente altera o valor, mas a Cibele fala, ela vai te mandar um PDF com todas as informações, aí você vai saber o que os nossos grupos oferecem, tá bom? Fernando Luiz, rapaz, eu fiz agora uma pia para uma cliente, mas ela comprou todas os artérias, e aí eu não soube cobrar no meu trabalho. A questão já de cobrar é diferente, né? Igual a gente fez a live de ontem, se você clicar no nome do canal depois aqui, ó, e ver o vídeos enviados e ver a nossa live de ontem, já entra na parte de precificação. Precificação é um pouquinho mais complexo para você fazer uma boa precificação. O pessoal que acompanhou essa live de ontem, então eles entenderam, né? Acredito que sim. Por que a gente não se baseia em preço dos outros? Né? Porque tem, principalmente na internet, existe uma variedade muito grande de preços de material, de preço de mão de obra e tempo de produção. Então, se você se basear no preço dos outros e seguir isso à risca, uma hora você está tomando muito prejuízo e não está vendo, ou uma hora você não está pegando o serviço porque está cobrando um valor muito alto para a sua realidade, tá? Então toma cuidado com isso. Arte Porcelanato, bora, Goianésia, Goiás. Live top, valeu. A F Pisos, boa noite, Everton. Por quanto tempo você guarda o contrato dos seus clientes? Cara, a gente passou aí de 5 anos, né, trabalhando com isso. Eu tenho o meu primeiro contrato, meu primeiro serviço que eu entreguei até hoje guardado. Tá tudo ali. Hoje, assim, hoje a gente vai mudando um pouquinho. Eu sou da época do papel. Eu gosto de ter no papel, mas a gente digitaliza, a gente tem tudo nos drive, tudo arquivado. Por quê? Se uma hora você precisa, sei lá, fazer alguma representação,
no papel tá ali bonitinho. Você pega e faz. Mas você tem que ter digitalizado para você ganhar tempo. Você pensa assim, ó, eu tive um cliente há 3 anos atrás, vou fazer um exemplo, e esse cliente vem de novo à minha loja. Se eu fosse lá no meu arquivo, caçar esse papel, pegar ali o nome dele, digitalizar, muito tempo. Você não pode perder tempo caçando. Aqui no computador, não. Você vem aqui na área de busca, digita cliente fulano de tal. Pá, o contrato dele já aparece para você aqui. Mas eu tenho o meu primeiro contrato de uma cubinha que eu entreguei de bicicleta. Né? Se vocês, quem não conhece a minha história do começo, a minha primeira bancada esculpida, eu entreguei ela com uma bicicleta que nem garupeiro tinha. Na minha coxa aqui, ó. Pedalando lá, bonitinho, fiz meu primeiro serviço, entreguei no prazo certinho, eu fiz o acordo com o cliente. Então eu já comecei para fazer a coisa certa, tá? Agora estou ciente, mas se o cliente pedir manutenção, cobramos ou não dentro do prazo. Depende do tipo de manutenção. Se for uma manutenção que você está dentro do prazo ou não, que você acha, né, que você no seu consciente, que foi algo que você... a culpa foi sua. Vamos supor, você fez um acabamento de massa plástica lá, e essa massa soltou. Eu acredito que, assim, num curto prazo de tempo, se ela está em condições normal, então acho que o erro foi seu. Ou usou uma massa ruim, ou fez um acabamento que não ficou legal. Então, eu acredito que seria de bom senso que você fosse lá e reparasse. Agora o cliente te liga, ó, a cuba quebrou, né? Caiu alguma coisa em cima, eu preciso que você faça a manutenção. Com certeza você vai cobrar. Isso aí não tem nada, não tem culpa sua naquilo ali. Você só negocia com ele antes, fala o preço para ele antes, vai lá e faz o serviço tranquilo, né? Faz o agendamento. Então tem que ter esse bom senso e essa interpretação. Marcos, Jair, boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Jair, você notas 1000. Valeu. Um abraço. Cadê aqui? Tiago Bento, boa noite. Adriano, boa noite. E o Adriano de Gaspar, Santa Catarina. Qual a melhor massa plástica? Não sei. Você nunca vai me ver falando qual é a melhor massa, qual é a melhor ferramenta, porque eu nunca usei tudo que tem no mundo. Então eu não posso falar que uma coisa é melhor ou outra, tá? Eu não me sinto bem se eu falar isso. Talvez um dia eu possa fazer indicação, né? Devido a, como eu falei, daqui uns dias, muito em breve, a gente vai estar vendendo insumos aí. E eu vou fazer a indicação da massa que eu estou vendendo. Mas eu não vou falar que essa massa é a melhor que tem. Né? Eu posso falar as características dela, mas denominar ela como a melhor, eu acho que ninguém e nada é melhor que uma coisa ou outra. Né? Possa que eu goste de uma massa, me dou bem com ela, mas possa que o fulano ou o ciclano gosta de outra e se dá bem com ela, e essa é a melhor para ele. Então cabe a você testar. Boa noite, Jair. A partir de qual medida de bancada você que devemos fazer duplo reforço? Na verdade, nem tem muito a ver com a medida da bancada, né? Tem a ver com a espessura do seu piso, com a quantidade de abertura, né? Não é muito pelo tamanho, não. Eu já fiz projetos de bancadas de 60 por 28 que eu dobrei toda a bancada, porque eu tinha muita abertura, as aberturas grandes, deixando enfraquecida os cantos. É sempre uma análise. Você vai olhar o projeto, você vai entender que esse projeto ali tem um risco de trinca, você vai dobrar. Então, se você sentiu, pode trincar nesse canto aqui, porque esse canto aqui está enfraquecido. Esse aqui é um canto que tem eu não tenho como colocar um suporte aqui, e ele pode trincar pela movimentação. Eu vou dobrar. O meu piso é um piso de 5 milímetros, eu vou dobrar. Eu estou com um piso ali de 1,8, é uma bancada lisa, né, não tem abertura nenhuma. Eu não preciso dobrar. Entendeu? Fazer interpretação. Jair, vale a pena investir em uma jato d'água? Você pretende investir numa jato d'água? Bom, eu acredito que vale assim a pena investir numa jato d'água se você está numa região, numa cidade que tenha demanda para isso. Eu visitei São José do Rio Preto, a gente foi lá na Arte Porcelain, lá do Rogério, né? Cara, tem um mercado incrível ali. Tá? E tem que ter, né, o foco na condição financeira ou na disponibilidade de um financiamento, mas tem mercado. Agora você pensa, eu lá no estado de Goiás, na cidade de Quirinópolis, onde que eu estava, investi numa jato d'água aí que chega na casa aí dos seus 1 milhão, 1 milhão e 500. Não vale a pena.
Aqui é onde que eu tô, tem mercado? Tem muito mercado. Vou investir agora? Não sei. Primeira coisa é estabilizar. A gente está chegando agora, né, pessoal? A gente não fez nem um mês que a gente está aqui ainda. Eu tenho muitos projetos que eu gosto de fazer e que eu estou empenhado nele, mas eu não sei se a Jato d'Água vai ser um deles, sim, pelo menos de curto prazo. Pode que esteja e pode que não seja. Mas eu acho que investimento alto, ele tem que ter retorno. Então você vai analisar a sua região aí se tem mercado para ela. Porque é uma máquina cara e ela tem que ganhar dinheiro todo mês. Boa noite, meu amigo. Estou gostando muito de acompanhar seus vídeos. Tem me ajudado muito em meus trabalhos. Valeu! Deve ser Flávio Decorarte. Tosta. Boa noite, Jair. Já deixei meu like. Valeu! Obrigado ao pessoal que está pincando o dedo no like, o pessoal que está se inscrevendo no nosso canal, compartilhando e comentando. Comentar, pessoal, infelizmente no YouTube hoje eu respondo mais. Talvez um dia a gente vai começar a ter mais tempo, tá? Então é por isso que eu tiro esse tempo para fazer live aqui e tá respondendo vocês sempre. Mas pode deixar os comentários que eu sempre leio, tá? Ao menos um coraçãozinho, um joinha, eu vou lá e deixo sim. Jair, você prefere estrutura metálica ou alvenaria para ilhas? Eu nunca usei alvenaria. Né? Eu sempre fiz as minhas estruturas, né? Apesar que eu não fiz tantas ilhas assim, eu já fiz algumas que tivessem base de alvenaria, mas devido a um revestimento de piso que tivesse ali. Mas não a alvenaria para sustentar a ilha em si. Tá? Coloquei alvenaria porque tinha um revestimento. Fora isso, sempre usei estrutura metálica. Estou questionando quem usa ou não usa, falando que um é melhor do que o outro, não longe de mim. Jair, depois manda foto de frente da casa que vocês estão, manda no grupo seleto. Essa parte aí, por enquanto, a gente não vai fazer. Eu já até deixei avisado, pedi para a CBL avisar. Eu sei que tem muita gente que talvez quer vir visitar. Pessoal, não posso fazer isso, pelo menos por agora. Nosso foco, a gente está com 3 semanas de curso presencial. Você imagina se a galera começar a vir visitar a gente aqui durante o curso. Eu não consigo dar curso, vou prejudicar o nosso trabalho. A gente está com a rotina meio arrochada agora. Mas o que eu vou fazer? A gente está fechando algumas parcerias. Logo, logo a gente está com a nossa loja aberta. A gente vai organizar eventos, tá? Por enquanto aqui, infelizmente, eu tenho que ser um pouquinho firme nessa parte de evitar a divulgação e receber as visitas. A gente não vai poder receber porque, você imagina, é muita gente. Graças a Deus, muita gente gosta do nosso trabalho, quer vir ver, quer vir trocar uma ideia, mas a gente tem que administrar e organizar esse tempo para isso, tá? Não é que eu não quero receber o pessoal, é que a gente tem compromisso. Você pensa, você está fazendo um curso comigo e chega a galera e o pessoal quer conversar, quer ver que está aqui do lado e eu não estou conseguindo dar o curso pro pessoal. Então, calma um pouquinho que vai dar certo. Logo, logo a gente vai fazer um evento aí para trocar uma ideia, para fazer uma visita na nossa loja, para fazer uma visita aqui na nossa oficina, para vocês conhecerem, tá? Tem uma ZAF 1550, ela não é muito boa, tem que se adaptar para fazer minha esquadria. Esquadria, quando comprei, achei que era igual nos vídeos, vinha retinho, só que não. Eu se adaptei a ela. Wellington Dias, salve Marcos. Na sua visão, qual o melhor material para estar fixando para a instalação das cubas de banheiro? Cara, tem muitos tipos de material. Vai demandar um pouquinho em relação a peso. Eu trabalho muito com tubo. Né? A gente faz uma furação com serra-copo. Você usa um serra-copo de 32 milímetros e um tubo lá de 30 milímetros. E faço o preenchimento com massa plástica. Tem muita gente que usa sistema de cantoneiras ou metalon, né, com furação para parafuso, fica bom. O importante é você usar um sistema que você sinta que você está fazendo uma instalação rápida, né, porque tempo é dinheiro, e segura, e que fique firme. Né? Se você seu sistema, você sente que está rápido, que está firme, é um sistema bacana. Hoje eu uso muito o sistema de tubo e preenchimento com massa plástica. Quando é cozinha, eu gosto de trabalhar o metalon 50-30 na 18. Já em minha esquadrilha, é melhor deixar ela mais fechada ou deixar um pouquinho aberto para preencher, para aparecer a cola? Isso aqui já é uma situação de interpretação, porque às vezes eu vou falar uma coisa aqui e a galera do
como se diz, do exagero, acha que eu estou falando que caboclo deixar uma abertura enorme aí. Primeira coisa, quando eu faço a montagem, se vocês pegar a maioria dos meus passo a passo, eu mostro muito detalhado isso. Praticamente eu topo as meia esquadria. Eu não me preocupo em ficar deixando uma esquadria aberta daqui ou fechada dali, não. Eu vou topar, eu vou montar a peça. Isso é ganho de tempo. E quando eu faço a retífica, que é um processo que eu vou tirar todo o craquelado, eu vou uniformizar a abertura dessa meia esquadria, ela tem que ter uma certa abertura, sim, não exagerada, porque ela vai aumentar a aderência e segurar a massa plástica. Uma esquadria muito fechadinha, a chance dessa massa plástica soltar é muito grande, tá? Dependendo ainda se não foi feita uma boa limpeza, mas não estou dizendo que tem que deixar aquele chanfre bisotado lá para caber um dedo, né? Então, é uma interpretação. Piso da Embramaco é bom? Depende do nível quão bom você quer um piso, mas é um piso aceitável principalmente para bancadas aí de banheiro. Vou para quase um ano de porcelanataria, nunca trazer um prazo nosso. Aprendi direitinho com um amigo. Valeu, coisa boa. É isso aí, parabéns. Você acha que serra mármore com mais força influencia na velocidade do 45? Não. Tanto é que a serra mármore que eu uso são uma das serra mármores mais fracas que tenha. Assim, não é das mais que tenha, né? Eu até já fiz um vídeo fazendo um review da serra mármore que eu uso. Eu gosto dessa serra mármore pela questão do peso, porque um cara que trabalha o dia inteiro, todo dia cortando o piso, se ele está com uma máquina pesada, como a gente trabalha manualmente, em diversas situações é muito cansativo, né? É muito desconfortável. Então, se ela tem ali, vamos pôr, 1.400 rotação, para mim já me atende, tá? Eu já consigo trabalhar bem com ela. Mais rotação que isso, é interessante você fazer seus cortes 45A úmido, igual eu tenho uma das mais antigas minhas, e ela é bem mais potente, né, na época de azulejista, e eu faço corte com ela apenas a úmido. Aí sim eu trabalho tranquilo. Disco fino, só para você ter uma noção, esses discos para porcelanato fino, se você tem rotação demais, se você está tentando acelerar demais seu processo, está cortando a seco, o disco vai flambar, ele vai dançar ali, é como se fosse um papel. Agora, se está úmido, não. Aí você já pode trabalhar com a rotação maior, sim. Já vi um vídeo seu no YouTube, você mostrando o acabamento na empresa de jato d'água. Você fala no vídeo que quase não dá para ver a junta do 45 por conta de ser bem colado. Como é o sistema que eles usam? Não, a gente não entrou muito na parte do sistema deles, não, tá? Então, assim, a visita foi mais para ver a questão de corte, né? Ver a máquina, que seja, mas a gente... Eu gosto de me limitar um pouquinho nessas partes que eu fico preocupado, talvez a pessoa ache ruim, né? Então, tem gente que tem mente de qualquer jeito. Então, pelo sim, pelo não, eu gosto de ficar na minha ali. A ideia foi visitar a empresa do jato d'água e não ver o sistema que eles trabalham. Boa noite, Jair. Sou da Bahia, cidade de Ribeira do Pombal. Aprendo muito com você. Valeu, um abraço pro pessoal da Bahia aí. Boa noite, Jair. Entrei no mercado e aprendi vendo seus vídeos. Deus te abençoe. Amém, meu amigo. Deus abençoe todos nós. Muito obrigado. Agora você virou paulista? Pois é, meu amigo. Estamos paulista agora. Daqui um dia a gente perde o sotaque. Wellington Frei, meio quilo. Ô, rapaz. Tá certo. Galera, e aí? Beleza? O que vocês achou da live aí? Né? Gostou? Vou fechar o trem aqui. Deixa eu ver como que tá esse like aqui. Se o pessoal deu like ou não deu. Deu pouquinho likes. Pessoal, a gente dá aula aqui. O pessoal troca ideia. E nem para dar umas likeadas boas, né? Não é fácil, não. Beleza. Ó, vou responder só mais essa aqui. Já vou dar uma parada, porque é o seguinte. Eu não sei se vai dar para ver. Olha a condição que tá meu braço. Agora já parou um pouquinho. Hoje chegou o restante da nossa mudança, né? Então chegou os pisos. E aqui tá chovendo muito. Então nós descarregou os pisos hoje debaixo de chuva. E eu tô só a capa da gaita, meu amigo. E ainda tem muita coisa para fazer amanhã. A gente fazer os preparativos para começar a nossa semana de curso presencial. E eu tenho que dar uma descansada. Amanhã eu tenho que levantar 0 bala
e adiantar tudo, e amanhã começa a chegar o pessoal, tem que receber a galera ali, né? A gente tem que fazer uma salinha para começar nossos cursos. Já lembrar vocês aí que tiver interesse, né? Não sei se a galera tem interesse aí. Na semana que vem a gente está com uma vaga disponível com 50% de desconto para esse curso. É um curso de 5 dias com alimentação inclusa, hospedagem, todo o material, todas as ferramentas, e você ainda pode levar as peças que você produzir. Se quiser saber mais informação, é só chamar no WhatsApp aqui, ó, da loja, está aqui em cima, ou na descrição do vídeo tem nosso WhatsApp, e se informar mais, tá? Perdão, deixa eu engasgar aqui, peraí. Nossos gabaritos para nichos e na região de São Paulo tá com frete grátis e envio via Sedex. Mando hoje, amanhã tá aí, acredito eu, né? O Sedex tá indo rapidinho. Então vocês já aproveitam a oportunidade também. É confecção de gabarito 60, 40, 50, 40. Quando eu falo 60, 40, 50, 40, eu tô falando medida externa, contando uma aba de 5 centímetros. A aba de dentro dele é para medida 50, 30, 40, 30 por dentro, tá? Vou deixar especificado aí. Vou ler só as últimas perguntas aqui para a gente descansar, tá? RBR, sou da Bahia, Itaim Samuel. Boa noite, Jair. Posso fazer dupla colagem com argamassa, porcelanato interno branco da quartzolite? Sim, pode sim. Posso usar piso cerâmico para fazer cubas? Não. Pode usar para fazer nichos. Não te recomendo para fazer cubas. Você pode até fazer, mas se você for fazer para cliente, eu não te recomendo. Ô, Mequito, tá com saudade? Vem cá passear, miserento. Tô aqui pertinho de você agora, ué. Parabéns pelo cenário. Nosso estúdio novo. Fica ligeiro aí que eu vou organizar um evento, né, para assar uma carninha aqui, convidar meus 10 alunos, o pessoal que a gente tem mais contato aí, para vir fazer uma reuniãozinha. Logo, logo eu vou organizar. Ó, o Wagner Costa falou que deu 3 likes. Ó. Parece que tá jogando aqueles videogame arcade. Carcou o dedo. Qual rebolo você usa quando o corte é feito na riscadeira e fica meio craquelado? O único rebolo que eu uso é o rebolo copo cônico 4 polegadas, grão 120, tá? Eu uso ele tanto para desbastar quanto para tirar os craquelados. Só uso esse. Beleza? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a nossa live. Espero que tenha sido produtiva, tenha clareado um pouco a ideia de vocês. Se vocês gostou dessa live aí, compartilha ela. Vai ali, ó, em compartilhar, não custa nada. Compartilha com os amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos, onde quer que seja, para ajudar nosso canalzinho a crescer aí, beleza? Não sei se eu vou fazer live amanhã, né? Amanhã é dia de fazer sala para o pessoal, mas semana que vem vai ter muita live lá na nossa oficina, muito vídeo. Vou tentar fazer alguns vídeos editados mostrando o nosso curso presencial. Forte abraço para vocês. Pinca o dedo nesse like, se inscreve.